bem? Vamos então com mais um vídeo da semana aqui no nosso canal. Vamos lá! Lembrando que você pode curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, deixar o like, né? Financiamento do canal. Hoje nós vamos começar então uma série de 8 vídeos. Sim, na terça-feira então eu não costumo gravar 2 vídeos na terça-feira, exibir 2 vídeos na terça. Mas abriremos uma exceção, porque vai ser uma série especial sobre história do Brasil, tá bom? Hoje nós vamos falar de 1500 até 1808. Vamos lá. É um período muito longo, mas eu vou tentar sintetizar, né? Fazer uma síntese em alguns minutos. Vamos lá. Bom, primeira coisa que você tem que saber sobre a história do Brasil. Vamos reescrever alguns conceitos aqui, vamos refazer alguns conceitos aqui. O Brasil não foi descoberto, tá? Primeiro conceito que você vai ter que abolir é o conceito de descobrimento. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi encontrado. Já havia habitantes aqui, logo então não foi um descobrimento, tá certo? O segundo conceito que você vai ter que... A segunda mentalidade que a gente tem sobre a história do Brasil, você vai ter que refazer, em relação à passividade dos índios. A população indígena ela resistiu com a dominação europeia. Quando os europeus chegaram aqui, houve resistência dos indígenas. Tá bom? A terceira coisa que a gente vai ter que abolir também é sobre a escravidão. Tá? Foi escravização, foram seres humanos que foram escravizados. Tá? E não aceitaram também a exploração por parte do branco. O branco explorou eles, mas eles não suportaram calados a exploração. Houve revoltas, houve rebeliões, tá? Contra esses brancos que mandaram neles. Tá? Muito bem. Isso é a população negra, tá? A população que era escravizada. Outra coisa que a gente vai ter que falar, né? Foram escravizados, não escravos. Ninguém nasce escravo. Vamos lá. Então, como é que se deu a colonização? Muita gente acha que os portugueses chegaram aqui, tudo foi tranquilo, foi de boa, que o descobrimento do Brasil foi tranquilo. Bom, na verdade, o descobrimento do Brasil... a chegada dos portugueses ao Brasil, primeiro já sabiam dessas terras aqui. Tá? Vou pedir desculpa para vocês pelo barulho aqui ao redor, mas vamos lá. Aqui a gente faz o que a gente pode. Quando esses portugueses chegaram aqui ao Brasil, já havia habitantes. Então, o que aconteceu? A primeira coisa foi, já sabiam na Europa da existência dessas terras. A única coisa que aconteceu é que ignoravam. A primeiro momento ignoravam as terras que aqui existiam. Quando nessa, digamos, ignorância dessas terras, quando eles ignoravam essas terras, a primeira coisa que se denotou foi o seguinte: falaram, olha, vamos, e em algum momento falaram, vamos registrar como se fossem nossas essas terras. Ok, registraram. Naquele momento, Portugal, pela posição geográfica, levava vantagem nas navegações. Ao saírem de sua terra e irem para outros cantos do mundo, inicialmente a procura de tempero, especiarias na Índia, que eu não vou abordar aqui, mas os portugueses chegaram ao Brasil, a essas terras, então começaram os contatos, em alguns lugares. Alguns lugares foram mal recebidos, outros eles assombraram os índios, enfim. Os portugueses então começaram a fazer a divisão da terra. Lembrando também que, concomitantemente a isso, havia o Tratado de Tordesilhas, que fazia a divisão do mundo entre Espanha e Portugal. Apenas a França não reconhecia o que ela chamava de Tratado de Herança de Adão. Por que herança de Adão? Porque a igreja determinou que seria dessa forma. Então, o mapa da América do Sul seria dividida, parte para Portugal, no interior até dentro, e no litoral para lá seria
terra espanhola, tá certo? Os portugueses dividiram então em 15 linhas paralelas, que chamaram de capitanias hereditárias. Nessas capitanias hereditárias, os portugueses mandaram para cá pessoas que eram chefes jurídicos e chefes políticos para administrar as terras que seriam os portugueses, certo? Bom, para prosseguir com a exploração dessa terra, uma das coisas que eles fizeram foram trazer para cá, outra coisa que é boa a gente abordar, é que quando houve a escravidão, os africanos, e olha que esse é um conceito também que a gente tem que discutir, porque não foram apenas os africanos de uma região, foram de várias regiões da África, do Golfo do Benin, de Angola. Então houve uma pluralidade que veio para cá, tá certo? Um dos equívocos da história do Brasil, em se contar a história do Brasil, é que os africanos vieram, tá, mas houve uma pluralidade de culturas, de costumes, né? Aqui em Goiás estava passando esses tempos atrás no Globo Rural, uma fazenda que foi construída e a arquitetura da fazenda fazia referência ao Islã, porque alguns dos escravizados que estavam aqui também eram muçulmanos, tá bom? Esse povo foi trazido para cá e começou a ser explorado, né? Houve então a plantação da cana-de-açúcar, houve foi a primeira cultura a ser produzida, a cultura do ouro, o ciclo do ouro, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café, e todas esses ciclos, a escravidão, a escravização tanto dos indígenas quanto dos africanos, da população afro, estava inserida ali, tá certo? Outra coisa também que a gente tem que ressaltar foram as inúmeras revoltas que aconteciam na colônia. Alguns escritores falavam que associaram o sol e a sombra. Diziam que a sombra é associada à colônia e o sol é associado à metrópole, tá certo? A questão também de gênero era muito presente aqui, tá? A questão do gênero se fez presente aqui, é um assunto também a ser discutido, né? Por exemplo, dizia-se que naquela época, abaixo do Equador não havia pecado, logo então tudo seria permitido, né? Tanto que alguns padres, um padre, que eu me lembre, eu esqueci o nome dele agora, mandou uma carta para Portugal pedindo que trouxesse prostitutas para cá, porque achava que a alma dos portugueses estaria fadada, dos brancos, estaria fadada a ir para o inferno por conta da relação que eles tinham com a mulher índia e a mulher negra. Aí você vê como houve uma degradação do ser humano, né? Dessas duas mulheres, desses dois tipos de mulheres. Ok, meus caros. E também houve entre outras coisas, né? Como as comunidades quilombolas que se formaram a partir das revoltas, né? da fuga de escravos, enfim. Escravizados, desculpa. Muito obrigado por ter assistido esse meu vídeo. Até o próximo e tchau!